Nós vamos fazer uma leitura não muito extensa, depois eu peço que os irmãos, peço agora que os irmãos continuem com suas Bíblias abertas para darmos sequência à leitura, amém? Nós vamos procurar, o assunto é muito amplo, é muito vasto, nós demoraríamos bastante tempo para podermos tratarmos deste assunto com aquilo que esse assunto merece, com a atenção que ele merece. Mas vamos nos esforçar para, pelo menos, darmos um pontapé inicial. O assunto é família guiada pela fé. Então, vamos ler juntos? Hebreus capítulo 11, versos 1, 2 e 3. Leiamos comigo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Irmãos queridos, eu quero primeiro conversar com vocês. Primeira coisa que Hebreus capítulo 10, verso 39, vai dizer o seguinte, que nós que somos da fé, não retrocedemos. Então, sempre que pensarmos em fé, segundo a palavra de Deus, nós precisamos de ter em mente que esta fé que foi gerada no nosso coração pela palavra de Deus, eu vou explicar isso um pouquinho mais tarde, esta fé, ela não retrocede. Amém, queridos? A fé não retrocede. É o que diz exatamente a carta aos Hebreus capítulo 10, verso 39. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então a fé não retrocede. A fé foi plantada no coração da igreja exatamente para que a igreja enfrente as lutas, os problemas, as adversidades, e não tem um ambiente onde é um ambiente das nossas maiores alegrias e também um ambiente das nossas maiores tristezas. É o nosso lar. Porque no nosso lar estão as pessoas que nós mais amamos. Tudo que acontece ali, diretamente, ou nos entristece muitíssimo, ou nos alegra sobremaneira. Então, tudo que acontece dentro da nossa casa impacta diretamente a nossa vida. Agora, precisamos entender que se esse é o tema, família guiada pela fé, e nós vamos ver que a carta aos Hebreus fala muito disso, nós precisamos entender que a fé não retrocede. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. A fé não retrocede. Vários heróis da fé são citados junto com suas experiências no texto em que vamos ler, para mostrar que existe uma continuidade. Aquilo que Deus operou nos homens do Antigo Testamento, Deus continuou operando nos judeus, nos hebreus, né? Portanto, a carta é escrita direcionada aos hebreus, e Deus continua operando da mesma maneira em nós também. Então precisamos compreender que, primeira coisa, família guiada pela fé é família que não... Pode falar? Pode repetir? Família guiada pela fé é família que não retrocede. As lutas vêm, as provas vêm, as dificuldades vêm, e Deus criou o casamento, é uma instituição divina. Todavia o casamento é uma composição, o casal, nós não somos perfeitos. O casamento como instituição é perfeita, mas as pessoas que fazem parte do casamento não são perfeitas. Daí a razão de nós vivermos uma série de problemas, porque nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser. Pois bem, eu queria trabalhar com vocês, primeiro, a única definição de fé em toda a Bíblia é Hebreus capítulo 11, verso 1.
Aí está a definição de fé. Antes de nós falarmos sobre família guiada pela fé, nós precisamos entender primeiro o que é a fé e como essa fé é gerada. Amém? Porque senão fica uma palavra solta, família guiada pela fé. Sim, e o que significa fé para você? O que é a fé? Se você não sabe dizer o que é a fé, você também não sabe o que vai estar te guiando. O que diz a palavra de Deus, queridos? Romanos capítulo 10, verso 17, o que diz? A fé é oriunda de quê? Onde está o nascedouro da fé? Onde está o nascedouro da fé? Aonde? Então, no original, esse texto é extraordinário. No original diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É isso que está escrito no original. Olha a sequência: a fé vem pela pregação, e só é pregação, evangelho verdadeiro, se tiver como origem a palavra de Cristo. Presta atenção agora. Vamos trabalhar isso bem direitinho. A pregação do evangelho, ela tem o alicerce da pregação do evangelho é a palavra de Cristo. Você pode repetir comigo? O alicerce do evangelho é a pregação da palavra de Cristo. A pergunta é: se não for a palavra de Cristo, é evangelho? Sim ou não? Não, não é evangelho. Se não for palavra de Cristo, não é evangelho. Se não é evangelho, não é pregação. Se não é pregação, não pode gerar fé. Está dando para você entender? Então a fé, ela é oriunda de onde? Onde está o nascedouro da fé? A palavra de Cristo. A fé, ela é gestada pela palavra. O nascedouro da fé é a palavra. Qualquer outra coisa que não vier, qualquer outro sentimento ou que você diz ter ser fé, que não tem origem na palavra, não é fé. É crendice, é superstição, é misticismo, são dogmas, são conceitos religiosos. Fé, à luz da palavra de Deus, ela tem uma origem. Qual é a origem? Repete bem alto: a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho. E só é pregação do evangelho se for palavra de Deus. Se não for palavra de Deus, não é pregação do evangelho. Percebam, olha onde eu quero que vocês comecem a raciocinar, que esse é o ponto de partida para o entendimento. Aí alguém diz assim, presta atenção: ô Winds, Deus me revelou aqui agora, irmão, você vai deixar aqui sua família, você vai todo final de semana agora, vou citar um caso que já aconteceu com ele. Você sai na quarta, você vai evangelizar numa cidade lá em Tribobó do Meio, e domingo à noite ou segunda-feira você volta. Aí diz assim: eu vou obedecer, porque foi uma revelação de Deus. Isso é fé? É fé, irmãos? Não é não, filho. Isso é uma forma de dominar você, de subjugar você, de escravizar você, de colocar uma coleira de cachorro em você, ou um freio de burro em você, para você fazer o que a liderança quer que você faça. Eu quero dizer para todas as famílias aqui: família guiada pela fé não é família que maridos estão deixando os seus lares para fazer as coisas de Deus. Se Deus precisasse disso, inclusive você vai ler no livro de Atos dos Apóstolos que as mulheres viajavam com eles. Amém, irmãos? As mulheres viajavam com eles. Eu estava conversando com os irmãos ali, dizendo uma coisa: há muitas pessoas que pedem para que nós venhamos abrir a igreja em vários lugares do Brasil. E todas as vezes que as pessoas pedem, eu confesso que a gente você se compadece, você quer fazer alguma coisa, mas
Só quem faz o impossível é Deus, nós só conseguimos fazer o possível. E o possível é dentro das minhas limitações. O que nós precisamos compreender, queridos, é que família guiada pela fé é família guiada pela palavra de Deus, porque a fé tem origem exatamente na palavra de Deus. Então, se você, todo exercício de fé que não tem centralidade, que não tem origem, que não tem fundamento na palavra, não é fé, é crendice. Você sabe o que acontece nos dias de hoje, no meio evangélico? Eu chamo de... deixa eu pegar a chave. Existem determinadas coisas que estão acontecendo no meio evangélico, no meio de crente. Nós estamos falando de crente, não estamos falando do povo que vive na idolatria, na feitiçaria, não estamos falando disso não, tá? Estamos falando de crente. Se percebe uma coisa, vou citar um exemplo. Se uma pessoa que sai daqui de Araxá, vai até a Aparecida, vai cultuar lá, está com uma pessoa doente, está na UTI, e leva o retratinho daquela pessoa, chega lá no templo, lá em Aparecida, e quando volta, a pessoa sai da UTI, saiu, e a pessoa diz assim: eu atribuo isso à Aparecida, porque foi curada, fulano de tal da minha casa estava... Aí você vira e diz assim, você como crente diz assim, não, mas isso é idolatria. Aí ela vai dizer, sabe o quê? Eu tive a minha experiência. Ninguém pode arrancar de mim a experiência que eu tive. Aí o outro tem uma outra experiência. Ele tinha alguém que estava enfermo na casa dele, ou ele estava passando por uma luta financeira, e ele foi num centro espírita, e pediu a uma entidade, a entidade resolveu o problema e ele foi empregado na semana seguinte. Aí você diz, mas isso não é de Deus. Aí ele vai dizer assim, mas eu tive a minha experiência. Toda experiência que não tem fundamentação aqui na Bíblia, não é de Deus. Porque para ser fé, tem que ter origem na Bíblia. Se não tem origem na Bíblia, não é fé, é crendice, é superstição. Amém, irmãos? Aí algum crente vira e diz assim, mas olha, eu fico na igreja tal porque lá eu fui curado. Quem te curou foi Cristo. Você não deve nada a ninguém. Eu estou na igreja tal porque lá eu casei lá. Sim, daí. Deus não tem compromisso com denominação, gente. Coloque isso na cabeça de vocês. Nenhuma igreja é proprietária de Cristo. Cristo é proprietário de tudo. Cristo não está debaixo da coleira de nenhuma entidade religiosa, de nenhuma religião. Cristo é dono. Amém, irmãos? Ele é Senhor. Ele não é servo. Ele não é uma pessoa que eu chamo e diz assim, ó, o senhor faz. Às vezes eu fico olhando a determinadas congregações que diz assim, dia tal vai ser o dia da cura. É mais ou menos assim, gente. Senhor, eu já marquei que vai ser o dia da cura, o senhor trata de curar nesse dia, tá? Quem está determinando o que Deus vai fazer é aqui embaixo. Existe um tipo de entendimento totalmente distorcido que está acabando com as famílias. Eu espero que algumas pessoas que precisam, que estão tendo seus lares destruídos, estejam assistindo esse vídeo. Gente aqui de Araxá, pastores que a sua esposa está deprimida em casa, porque ele sai para realizar, entre aspas, a obra e abandona a sua casa. E quando a esposa diz para ele não ir, ele diz, estou realizando a obra, meu amor. Ficou oprimido com ela ainda, briga com a mulher, quem é errado é a mulher.
Porque afinal de contas ela não está entendendo o chamado do marido, que o marido deixou tudo para realizar a obra, e ela não entendeu isso. Aí você tem uma família, uma mulher doente, deprimida. Eu quero dizer para você uma coisa: o dia que você perder sua família, sabe qual é a igreja que vai cuidar de você? Sabe quem? Ninguém. Você vai ficar na rua da amargura. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Igrejas fortes são igrejas que têm famílias fortes. E famílias fortes são famílias geradas na palavra de Deus. Você só pode ser uma bênção na igreja se o seu lar for uma bênção. Você só pode ser um instrumento para a glória de Deus se você estiver alicerçado na Bíblia. Então esse negócio de sair, filho, abandonar tudo, abandona a família, as crianças estão doentes, o marido sai. Eu estou fazendo por fé, não, você está fazendo por crendice, por superstição. Alguém te cegou, alguém colocou um cabresto em você e está fazendo de você, sabe o que? Eu espero que pessoas que precisam estejam ouvindo agora. Chupa você igual uma laranja, depois que sobrou o bagaço, tira ele da igreja, e depois você sai da igreja, ninguém nem te dá satisfação porque você foi tirado. Aí você tem uma família doente em casa, seus filhos cresceram e não viram você. Sua mulher está deprimida em casa, sabe por quê? Porque você, entre aspas, saiu para obedecer uma ordem de gente. Família guiada pela fé, querido. Você me desculpa, tá, irmão? Mas eu acho que a gente tem que entrar na raiz do problema, e a raiz do problema é essa aí. Família guiada pela fé é família que tem origem na palavra de Deus. Fé que não tem origem na palavra não é fé. É qualquer outra coisa, irmão. Qualquer outra coisa. Você sabe aquela coisa, eu estou falando de coisas, queridos, eu vou falar algumas coisas aqui, se não me leve a mal. Eu ouso dizer, ouso desafiar. Qual pastor que não teve problema e o seu lar quase não acabou? Pastor Leonardo. Ó. Quase acabou. Sabe por quê? Porque nós éramos um bando de analfabetos, nós não líamos isso aqui. A verdadeira fé emerge da palavra de Deus. Você só pode cuidar bem da sua família se você conhecer a palavra de Deus. Família guiada pela fé não é família onde o marido sai fazendo as coisas e a mulher é incompreensível, a mulher é oprimida, a mulher não entende o chamado que Deus me fez. Gente, eu já vi isso tanto acontecer. Eu estou falando isso porque em nome de Jesus alguém vai estar do outro lado, tem uma mulher deprimida do outro lado, um marido incompreensível que está acabando com o lar dele, e depois quando ele for tirado da igreja, vão chupar ele igual uma laranja, depois vão meter um pontapé nele. E se o lar acabar, sabe o que acontece? Companheiro, você não serve mais não, você encosta aqui, fica quietinho aí. Não é assim? Gente, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu, pastor Leonardo, tenho uma experiência parecida, o Whindersson também. Nós só estamos aqui pela graça de Deus. Se não fosse isso, a nossa casa tinha acabado, tinha desmoronado há muito tempo. Só não desmoronou, porque Deus foi misericordioso. E o que eu estou dizendo para você é para que a sua casa não desmorone. Cuida. Você, marido, é o sacerdote da sua casa. A igreja começa dentro da sua casa. A minha primeira ovelha é a minha mulher. A primeira ovelha que eu tenho está dentro de casa. E quantas vezes a gente erra? Por favor, por amor a Jesus Cristo, não faça isso. Desculpa ter saído um pouquinho, mas eu precisava falar. O que é a fé? Vamos voltar para cá. O que é a fé? Não combinamos nada. É mesmo?
Ainda bem que eu não estava aqui, né? Senão eu estava dizendo, estava repetindo. Isso é tão sério, gente. Você sabe o que a gente tem mais, infelizmente? As pessoas que saem da seita, elas vêm geralmente doentes. E se você está doente, procure tratamento. O verdadeiro evangelho, ele te liberta para você viver livre e servir a Cristo em liberdade. Não te escraviza. Jesus nunca fez isso com ninguém. Eu conheço gente, infelizmente, eu conheço uma esposa de um pastor que ela vive trancada dentro do quarto, deprimida. Mas ele se acha o tal que ele está realizando a obra. Ela é oprimida. Ela não entende. Você sabe qual é o grande problema? Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu acho que a gente precisa partir para a prática, parar de contar história e entrar naquilo que é a prática. A fé é a certeza das coisas e a convicção dos fatos. Eu quero conversar com vocês um pouquinho e quero que vocês acompanhem a leitura que nós vamos fazer. Você pode acompanhar, por gentileza? Quem é considerado o pai da fé, gente? Abraão. Quando Deus chamou Abraão, o que ele disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem prazer na família. Deus tem prazer na família. Em ti serão benditas. Ele podia dizer, em ti serão benditas todas as pessoas da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A fé, diz a Bíblia. Eu até anotei uma versão que eu prefiro essa. A minha versão diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. É isso que está escrito? Esse é o texto que eu gosto. Prefiro essa versão. A fé é a certeza do desconhecido, gente. Quando Deus mandou Abraão sair da terra dele, ele disse, sai da tua terra, sai da tua parentela. Parente você pode deixar para trás, família não. Mas leva Sara. Deus não mandou ele deixar Sara para trás. Ele disse, leva ela. Deus não mandou ele levar Ló, é bem verdade. Ele levou Ló a gosto próprio. Leia comigo o verso 7, por favor. Pela fé, Noé, divinamente instruído as coisas acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, olha o que é fé. Ele foi instruído acerca de acontecimentos que não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para Leia comigo, por favor. Para a salvação de quem? Não era para a salvação dele, gente. Está entendendo? Deus não disse assim, Noé, faz uma arca para você ser salvo. Ele disse, Noé, faz uma arca para a sua família ser salva. Está entendendo o que Deus sempre quis incutir na mente do homem? Cuida da sua família. Faz a arca para você e sua família entrar nela. Irmão, se você entrou sozinho e sua família não entrou, tem alguma coisa errada, que a Bíblia manda toda a família entrar. A palavra de Deus diz assim,
E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A arca da salvação não é para você, homem, não é apenas para você, mulher. Tem irmã aqui com o lado dividido? Você precisa orar pelo seu marido. Pastor, meu marido é muito difícil, mas é com ele que Deus... Você casou com ele não é por acaso não, é porque Deus quer levar esse homem para o céu de alguma maneira. Então luta por ele. Aí, pastor, ele é difícil, ele é ruim, pode ser o que for, você vai lutar pelo seu casamento. Amém, irmãos? Continua lendo agora verso 8 comigo. Pela fé, agora nós vamos dar sequência na leitura, tá? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Porque o que é a fé? A fé é a certeza do desconhecido. Parece estranho, né? A fé é a certeza do desconhecido. A fé é a certeza do invisível, irmão. Agora, fé é uma coisa, loucura é outra, misticismo é outra, superstição é outra. Porque a origem da fé, foi por isso que eu comecei falando, é a palavra de Deus. Tudo que não vem da palavra de Deus não é fé. E deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Olha como Deus é enfático em dizer, ele não habitou em tenda sozinho, Deus está dizendo, habitou em tenda com o filho dele e com o neto dele. Família reunida, mais uma vez. Sabe o que é direção do Espírito? É, você vai e a sua família vai junto. Não é você vai e a sua família ficou para trás, é você vai e a sua família está junto de você. Pela fé, habitou em tendas com Isaque e Jacó herdeiros, com ele na mesma promessa. Meu irmão, a sua casa está debaixo da mesma promessa, porque a promessa de Deus é para a família. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como a das estrelas do céu, inumerável, como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Para um pouquinho para você entender uma coisa. Quando Deus cria o homem, Deus não deu espaço nem para a lua de mel de Adão. Não foi isso? Quando Deus criou Eva e acordou Adão do sono, entregou a mulher a Adão, quando Adão olhou para ela, qual foi a frase que Adão disse para ela? Quem se lembra? Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha que coisa profunda, cara. Adão olhou para sua mulher e disse, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Osso significa estrutura. Ele está dizendo, essa é a minha estrutura. Não apenas isso, ela também é carne da minha carne. Isto é, o que dói nela, dói em mim. O que me alegra, também alegra ela. Não é o assunto, mas nós precisaríamos, talvez numa outra oportunidade, falar do papel do homem, do papel da mulher, que eu vou tentar falar muito pouco, en passant, tá? Só para a gente não deixar de falar. Mas casamento é exatamente isso. Deus tirou uma das costelas de Adão, não tirou um osso da cabeça, nem tirou um osso do pé, porque a mulher não foi feita nem para governar, não foi feito do osso da cabeça,
mas também não foi feita para ser pisada, não foi feita com o osso do pé. Foi tirado a costela, porque a mulher foi feita para ser abraçada, amparada, amada. A lição é muito profunda quando Deus cria o homem. Deus cria o homem e, diga de passagem, Adão estava com muitas ocupações. Deus deu uma incumbência a Adão, dele colocar nome em todos os animais que Deus havia criado. Gente, já imaginou? Adão passava o dia inteiro assim, passava um animal e dizia assim, e esse aqui, Adão, como é que vai chamar? Esse aí, deixa eu ver, esse orelhão, elefante. E esse outro, né? Esse outro vai chamar boi. Por que boi chama boi? Porque Adão disse que é boi. Quem colocou o nome em todos os animais foi Adão, irmão. Adão estava ocupadíssimo. Mas Deus disse, não é bom que ele esteja só, porque nenhuma ocupação preenche a sua necessidade de família. Por isso Deus criou a mulher, porque Ele instituiu a família. Você não pode querer substituir o relacionamento familiar por ocupações. As ocupações não podem preencher a sua necessidade de ter família. Família é prioridade para Deus. Família guiada pela fé é família alicerçada na palavra de Deus. Quando Adão disse, esse é o osso dos meus ossos, ele está dizendo, essa é a minha estrutura. Tem marido aqui? Tem marido e mulher aqui? Tem? Diz para sua mulher, só hoje, querido, tanto tempo que você não fala, diz para ela, você é a minha estrutura. Sabe por quê? Tem muito marido que não diz isso há muito tempo, né, cara? A mulher está ralando em casa, você sai para trabalhar e você chega em casa, ainda chega aborrecido, cansado, e você não enfrentou metade do que ela enfrentou em casa. Você foi incapaz de chegar em casa e dizer assim, você é minha estrutura, você é osso dos meus ossos. Você sabe qual é o grande problema? Que acontece conosco muitas vezes, não poucas. Acontece conosco o seguinte, a gente diz as coisas tardiamente. Lembra-se quando Davi perdeu seu filho Absalão? O nome Absalão, Ab de Aba, que quer dizer pai, Absalom. O nome Absalão quer dizer pai da paz. Quando nasceu aquele menino, Davi olhou para aquela criança e disse assim, esse vai ser o pai da paz. Mas Absalão foi o pai da revolta, da angústia, né, do ódio, do rancor, da mágoa, do revide. Ele matou seu irmão Aminon, porque Aminon estuprou sua meia-irmã. Aí quando Absalão morre, sabe o que Davi vai fazer? Davi já estava muitos anos sem ver Absalão. Quando Absalão morre, Davi grita e chora, ele vai para o quarto, começa a gritar e a chorar, e ele diz, Absalão, Absalom, Absalom, meu filho, Absalom, meu filho, eu morreria por ti. Absalão não ouvia mais. Eu fico imaginando quantas vezes Absalão, aquela criança revoltada, que não foi corrigido quando precisou ser corrigido, nem foi abraçado quando precisou ser abraçado, como Absalão queria ter ouvido o pai dele dizer, meu filho, eu morro por você, de tanto que eu te amo. Mas ele disse tardiamente. O problema é que às vezes a gente não diz para a pessoa que nós amamos na hora certa de dizer. A hora de você dizer que você ama quem está dentro da sua casa, dentro do seu lado, é agora, irmão. Não é depois que partir e chorar, não. Ah, fulano era tão bom. Mas você não falou quando ele estava vivo? É ou não é? Aí depois chora, igual o Davi chorou por Absalão, mas não adianta mais, Absalão não ouvia, estava morto. Fale para as pessoas que você ama dentro da sua casa, o que está dentro do seu coração agora. Não adianta você falar depois que já passou, depois que o leite entornou, gente. Eu quero dizer para vocês que, eu estou falando em meu nome, mas eu acho que os demais pastores poderão dizer a mesma coisa.
como nós erramos. Como eu errei. Eu errei demais. Como marido, como pai, como tudo. Mas para fazer a obra. Depois a gente recebe ainda a recompensa. Eu já tenho tudo quanto é tipo de codinome, né? Eu sou o cara que mais tem codinome. Eu já fui tudo na Bíblia, irmão. Tudo quanto é tipo de personagem ruim, eu já fui. Porque a pessoa, quando esquece de pregar Cristo, e ele deriva da mensagem, quando você deriva da mensagem, se aponta para pessoas. A mensagem central é Cristo. A mensagem do Evangelho não é para você denegrir ninguém, é para você falar de Cristo. Eu errei demais. E eu quero dizer para os maridos aqui, que hoje, nesta tarde, seja uma tarde para você rever os seus conceitos, rever os seus valores à luz da palavra de Deus, rever o que você está falando, o que você está fazendo, a atitude que você está tomando, e tomar uma nova postura, porque as cicatrizes ficam, as marcas ficam. Eu tenho certeza que tem famílias aqui que têm problemas no coração. Eu tenho certeza que há esposas aqui que trazem mágoas nos seus corações. Eu tenho certeza que tem maridos aqui que também precisavam conversar com suas esposas. Família guiada pela fé, família dirigida pela fé, é a família que está alicerçada na palavra, porque a fé tem origem na palavra. E sabe o que a palavra manda a gente fazer? Conversar com o outro, dialogar com o outro, dizer para o outro que não está legal, orar juntos, parar de pensar em si mesmo. Eu tenho dito muito para os jovens da minha igreja: não case para ser feliz. Tem jovem aqui? Levanta a mãozinha. Qual é jovem que está aqui? Qual jovem que está aqui que quer casar para ser feliz? Seja sincero. Quem quer casar para ser feliz? Levanta a mão. Quer não? Quer não? Casar para ser feliz é um dos maiores erros. Porque o casamento, você casa com o objetivo de fazer o outro feliz. E o outro se casa com você com o objetivo de te fazer feliz. O casamento não é para a gente ser feliz. O casamento é dizer assim: vou casar para ser feliz. Não, eu vou casar porque eu quero fazer alguém feliz. Esse é o verdadeiro entendimento do casamento. E aqui eu quero me reportar agora aos casais. Será que hoje você vive esse tipo de casamento? Você casou, você está casado para fazer a sua esposa feliz? Será que você acorda todo dia e diz assim: eu preciso fazê-la feliz? E a esposa acorda pela manhã e diz: eu preciso fazer meu marido feliz. Eu casei para isso. A Bíblia ensina dizendo assim: o marido procura agradar a mulher como convém ao Senhor. A mulher procura agradar o marido. E os dois estejam juntos, para juntos agradarem a Deus. O grande problema é que a ignorância acerca das Escrituras faz nós cometermos muitos erros. Ontem eu estava dizendo isso. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade por si só não opera nada se você não conhecer. Sabe por que nós erramos muito? Porque nós não conhecemos Bíblia. Porque você não para ler Bíblia. Pastor Leonardo ontem jogou pesado aqui, falando uma coisa séria. Você pensa bem, filho, você acorda, você toma café de manhã, daqui um pouco vai dando 11 horas, 11h30, a barriga começa a roncar, você quer almoçar. Daqui um pouco vai dando a tarde, você diz: preciso tomar um cafezinho. Chega à noite, você quer jantar. Chega ainda depois que você já está na cama, você dá uma rodada lá na geladeira, se abre. Quem não faz isso? Abre, dá uma olhada e diz assim: deixa eu ver, o que eu vou comer? É ou não é? E com a palavra de Deus?
Quantas vezes você abre a palavra para dizer, eu estou com tanta fome, deixa eu ler mais um pouquinho. Deixa eu ler mais um capítulo. Estou com mais fome. Deu fome novamente, deixa eu ler mais um pouco. Por isso que nós fomos enganados, porque nós não conhecemos o livro que liberta. Eu não quero me delongar. Que horas são, pastor? 5:45. Então nós vamos encerrar por aqui. Eu só quero que vocês leiam comigo verso 23 desse mesmo capítulo. Eu quero falar um pouquinho só sobre filhos agora. Gente, como o assunto é muito extenso, eu fui tirando e salpicando o assunto em alguns aspectos que eu achei que era necessário da gente falar, tá? Quando a coisa não está legal na casa, a gente pensa em chutar o pau da barraca, né? Tenho certeza que boa parte dos casais aqui já pensaram. Ah, não estou aguentando não. Eu não é? Não se falar para mim não. Mas é verdade. Você sabe qual é o problema? É que a gente quer sempre buscar uma desculpa para as falhas que nós cometemos. Isso não é de hoje não, gente. Um dos maiores problemas da humanidade é reconhecer os seus erros. Talvez esse seja um dos maiores problemas do casamento. Então vou falar um pouquinho para casal aqui. Eu creio que todo mundo já viveu isso. Sabe aquela situaçãozinha desse tamaniquinho assim, ó, como diz o mineiro, desse tamaniquinho? Desse tamanhozinho, porque não era nada. Mas de repente a briga ficou desse tamanho todo. É ou não é? Um trem que começou do nada. Aconteceu já com vocês? É ou não é? Começou um negócio que não tem a paz, começou do nada, um negócio bobo, de repente. E geralmente acontece isso, sabe por quê? Porque um puxa um negócio lá de trás, o outro puxa um negócio mais atrás e vai, daqui a um pouco o fogo está alto. Isso não é de hoje. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade? A maior dificuldade do ser humano é reconhecer os seus erros. A maior dificuldade que nós temos. Você pensa bem, quando Deus veio tratar com Adão, eu acho lindo esse texto, porque Deus não disse assim: Adão, você pecou, Adão, você fez o que eu falei para você não fazer. Foi isso que Deus fez? Foi ou não foi? A voz de Deus ecoava pelo jardim e dizia o quê? Adão, onde estás? Sabe o que Deus queria? Estou sentindo falta de você. Adão, estou sentindo falta de você. Sabe aquele lugar que a gente sempre se encontrava, Adão? Eu fui e você não estava mais. Adão, onde estás? E de repente Adão resolveu se manifestar. E ele disse assim: eu tive medo porque eu ouvi a tua voz soar no jardim. Ora, aquela voz que outrora só trazia alegria para Adão, era uma voz que agora colocou medo nele. O amor lança fora todo medo. Deus te ama. Ele, quando a voz dele ecoa, e a voz dele está ecoando aqui nessa tarde, chamando você pelo nome, é porque Ele queria que você estivesse no lugar que Ele quer te encontrar, e você já saiu desse lugar, porque o pecado te distanciou, te tirou de onde você deveria estar. Mas Ele está te chamando: onde estás, Adão? E aí quando Adão se apresentou, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo, me escondi porque estava nu. E o Senhor disse assim: comeste? Só agora que o Senhor vai dizer: comeste da árvore que eu te disse para não comer? Qual foi a resposta de Adão, irmãos? Quando Deus disse: comeste da árvore que eu te falei para você não comer? Qual foi a resposta dele? E o que ele deveria ter dito? Comi, Senhor. Mas o que ele respondeu?
É como se ele dissesse assim: falhar eu falhei, mas eu tenho meus motivos. Nem é assim que começa a discussão na sua casa também, gente? É ou não é? Ó, eu até fiz isso aqui, mas em compensação você já fez aquilo, aquilo e aquilo outro também. Adão queria dividir a culpa do pecado dele com Eva e com Deus, porque foi Deus que deu Eva. Aliás, isso é um assunto para outro dia, né? Eva só passou a se chamar Eva depois, tá, gente? Até ali era só... Essa é outra mensagem. Fato é que nós temos uma facilidade tremenda, muito grande, de detectarmos erros, desde que seja nos outros. Lembra-se quando o profeta Natã foi visitar o rei Davi? Natã vai até Davi, vai visitar o palácio do rei, e quando Natã chega no palácio, Natã, olha que visita, gente, coisa assim, você pensa bem, você recebe a visita do profeta, e o profeta vem contar uma historinha para o rei. Rei, eu tenho uma história para te contar. Vou contar, Natã. Rei, tem um homem muitíssimo rico, esse homem tinha tudo, Deus abençoou esse homem, deu a ele tudo, e se ele quisesse mais, ele podia pedir que Deus ia dar. Esse homem tinha muitas ovelhas, muitos bens, mas um dia esse homem recebeu a visita de uma outra pessoa, e ele resolveu pegar a ovelha, ele que tinha muitas ovelhas, ele resolveu pegar a ovelha de um homem pobre, e aquele homem pobre só tinha aquela ovelha, era tudo que ele tinha. E aquele homem rico tomou a ovelha do homem pobre, sacrificou-a e ofereceu para o visitante na sua casa. Davi se levantou e disse assim: este homem é digno de morte. E o profeta diz: este homem é você. Porque o profeta ocultou o sujeito da história. Ele contou a história, mas não disse quem era a pessoa. Quando o negócio é com os outros, a gente gosta de levantar e dizer o seguinte: isso merece morrer, isso merece mesmo. Isso merece ser atropelado, isso merece perder tudo mesmo, merece mesmo. Para surpresa de Davi, o sujeito da história era ele. Para os outros era o seguinte: este homem é digno de morte. Quando o profeta disse: este homem és tu, ó rei, para mim, ele se prostra e diz: tem misericórdia de mim. Para mim, misericórdia, para os outros, juízo. Nós temos facilidade de dizer e de apontar erros nos outros, mas temos dificuldade de assumir os nossos. Quando assumimos, nós queremos dividir a culpa. E esse é um dos maiores problemas do casamento. Interessante, sabe o que é? É que as nossas atitudes, elas repercutem, bem ou mal, dentro da nossa casa. Lembra-se quando Abrão desceu para o Egito, e chegou no Egito, porque Sara era uma mulher bonita, e ele disse que Sara era irmã dele? Covarde, não foi? Sabe o que aconteceu mais tarde? O filho dele vai cometer o mesmo pecado. Mesma coisa que ele fez, o filho vai fazer. Quando eles estão em determinado lugar, ela era também uma mulher bonita, perguntaram, disse: não é minha mulher não é minha esposa não. Ele queria livrar a pele dele. Eu quero dizer que muitas das vezes nós queremos livrar a nossa pele no casamento. Livrar a sua pele apenas significa você estar acabando com o seu casamento. E outra coisa, o que você faz repercute diretamente nos seus filhos, porque eles vão fazer a mesma coisa. O que Abrão fez, o filho fez também com a mulher. Agora vamos ler um pouquinho para a gente encerrar. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. A fé dos pais fez com que os pais ocultassem Moisés. As nossas crianças precisam ser ocultadas.
Então essa fé de preservar a criança precisa ser exercida pelo pai. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Então não era a fé de Moisés, era a fé dos pais. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A fé lança fora todo medo, irmão. A fé verdadeira, ela está alicerçada no invisível, na palavra de Deus. O que é fé? Nós já vimos o que é fé. A fé é a certeza das coisas e a convicção dos fatos. Pela fé, olha o verso 24. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Percebam que, primeiro, aqui eu quero encerrar com essa palavra para os pais. Nós, pais, é pela fé dos pais que Deus preserva os filhos. E quando os filhos crescerem, eles vão imitar a fé dos pais. E eles vão saber dizer não. Porque o texto diz que pela fé eles ocultaram Moisés e não temeram o decreto do rei. Quando Moisés ficou grande, ele precisou de tomar a definição na vida dele, ele também não temeu. Tomou a atitude que ele tinha que tomar. Quer que seu filho seja uma bênção? Você é o espelho da sua casa. Não adianta, eu às vezes conheço muitos pais que às vezes vêm conversar e dizer o seguinte: fala para mim, como é que você criou seus filhos? Não adianta, irmã, não adianta você, mais tarde, você querer que a sua filha seja uma mulher equilibrada se você não foi equilibrada dentro de casa hoje, irmã. Se você é uma mulher rixosa, se você é uma mulher que briga à toa, se você é uma mulher que qualquer coisa tem contenda dentro da sua casa, espere que você está imprimindo isso na cabeça e na mente da sua filha. Quebra prato, fica nervosa, e grita, e xinga. A conta vem. Não estou lançando maldição não, gente. Eu estou falando que o que nós fazemos, nossos filhos vão imitar. Não adianta você chegar em casa e dizer assim: meu filho, não xinga, e você xinga. Não adianta você dizer: meu filho, vai para a igreja, você não vai. Meu filho, lê Bíblia, e você não lê. Meu filho, vai orar, você não ora. O maior ensino que nós podemos deixar para a nossa casa não são ensinos de palavras, são ensinos de atitudes, de posturas. Se nós queremos viver o verdadeiro evangelho, é sermos guiados pela fé. Ser guiado pela fé é entender que o alicerce da minha vida é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os casamentos, e que saiamos daqui, que não seja mais uma palavra. Eu gostaria muito que nós encerrássemos de uma forma diferente. Eu gostaria muito de encerrar em cada um assumindo a sua própria culpa diante de Deus. Os maridos, as esposas, comece a pensar, deixa o Espírito Santo visitar o seu coração. Quantas vezes você já falhou? Para de pensar: eu só fiz isso porque ele fez aquilo, eu só fiz aquilo porque ela fez isso, eu só falei isso porque... Para com esse negócio. A carta aos Romanos, também a carta aos Coríntios, diz que nós temos uma natureza, que é essa natureza pecaminosa, que herdamos do nosso pai, do cabeça federal Adão. Mas nós temos também a natureza de Cristo, porque fomos regenerados por Ele. E se fomos regenerados por Cristo, nós trazemos a imagem de Cristo. A Bíblia diz que Deus nos transforma de glória em glória à imagem do seu Filho. É bem verdade que nós estamos ainda presos a uma natureza adâmica, é verdade, irmãos. Por isso que nós teremos nosso corpo transformado em um corpo imortal.
O mortal vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Porque ainda estamos em um corpo corruptível. Mas temos uma natureza que é a natureza de Cristo. E se temos a natureza de Cristo, nós precisamos de sermos como Cristo. Eu gostaria de convidar todos aqui, os que são filhos, que não se comportam como deveriam para com seus pais, que coloquem as suas vidas agora diante de Deus. Eu me lembro de um pastor que estava à beira da morte, novo, tinha 30 para 31 anos, um negócio desse. Esse pastor estava na UTI, os médicos disseram, não tem mais o que fazer com você. Sabe qual foi a oração dele? Ele orou com a palavra. Ele disse, a tua palavra diz, Senhor. Os médicos disseram que não há mais o que fazer, que eu vou morrer. Mas a tua palavra diz que quem honra pai e mãe, tu haverás de multiplicar os seus dias na terra. Eu sou novo, tenho 30 anos. Eu quero requerer esse direito que eu tenho, que a tua palavra me garante. Eu honrei meu pai e minha mãe. Esse irmão saiu do hospital, saiu da UTI no dia seguinte. Sabe por quê? Deus não tem compromisso com o que eu falo. Deus tem compromisso com a palavra dele. E aqui eu quero dizer para você, filho, quer ser uma bênção? Esse é o mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem, para que te vá bem. Filhos, os filhos que quiserem, nós vamos orar. As mulheres aqui, vamos orar. Para de colocar a culpa no seu marido. Eu só sou assim, só sou nervosa que meu marido... Para, filho, para. Às vezes é preciso tomar um remedinho, preciso, toma, ué. Gente, você sabe qual é o problema? Nós passamos mal do estômago, o sujeito pode tomar um antiácido, um antagonista H2, um H. pylori, vai tratar, pronto. O sujeito torce o pé, ele aceita tomar um anti-inflamatório. Sim, e você acha que quando a cachuleta não está legal, por que você não pode tomar um negocinho para melhorar? Ué? Isso não é opressão não, filho. Do mesmo jeito que fica doendo, meu pé fica doente, a cabeça pode ficar doente também, ué. Ah, mas isso não é opressão, não, isso é burrice. Não tem nada de opressão. Ué. Mulheres, a Bíblia fala para maridos primeiro, Efésios. Maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, santificando-a com a lavagem da água pela palavra. Cabe a nós, maridos, santificarmos a nossa casa. Mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Sabe por que a igreja se sujeita a Cristo? Porque ela sabe que Cristo vai amá-la. Cristo não vai abusar da sujeição da igreja para pisar nela. Quanto mais a igreja se sujeita, mais Cristo ama, mais Cristo abraça ela. Mulheres aqui, as irmãs queridas, se sujeitem aos vossos maridos. Para de ser contenciosa, irmã. Vamos tratar esse temperamento seu difícil. Amém? Fica igual um siri na lata, tudo fica brava, tudo estressa, tem que mudar isso. Não, mas eu sou assim, olha. Se seu marido disser também que ele é assim, e aí, como é que vai ficar o negócio? Que tipo de casamento que você quer? Casamento à luz da palavra de Deus? Se é assim, mas Deus tem poder para mudar, não tem? Tem ou não tem? Tem, família dirigida pela fé, é isso mesmo. Maridos, amai vossas mulheres, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Palavra-chave para o homem é amar, palavra-chave para a mulher é sujeição. Feminismo é coisa do diabo. Vou repetir, tá, irmã? Feminismo é coisa do cão. Machismo também, tá?
Machismo é o mesmo lugar, do inferno também. Os dois. Parâmetro para nós não é o conselho da sua colega, da sua amiga. Parâmetro para nós é a palavra de Deus. Parâmetro para nós não é o conselho que o mundo tem para nós, nem a conduta dos homens. Parâmetro para nós é a palavra de Deus. Eu queria acabar esse período aqui diferente. Eu queria muito convidar você, filhos, esposas, maridos. As esposas e os maridos, eu gostaria que se ajoelhassem e dissessem: eu quero ser um marido melhor. E as mulheres se ajoelhassem e disseram: eu quero ser uma esposa melhor. Sai daqui com esse compromisso hoje. Filhos, saem daqui dizendo: eu quero obedecer mais meu pai e minha mãe. Eu quero servi-lo melhor. E os pais, a Bíblia diz: não irriteis vossos filhos. Tem pai que às vezes você acha que a criança é ele, não é ela, não é a criança. O jeito faz de birra com a criança, sabe aquela coisa? Vamos ajoelhar? Quem está com a esposa do lado, pode abraçar ela, filho. Abraçar, ora com ela. Se você sabe que ela está chateada com você, diz no ouvido dela agora: me perdoa, meu irmão, me perdoa. Você pode dizer para ele também: me perdoa. Eu quero assumir um compromisso, Senhor. Quero assumir um compromisso de ser melhor do que eu fui até hoje. Queremos uma família dirigida pela fé, guiada pela fé. Deixa o Senhor visitar o seu coração, tá? Esquece todo mundo que está do seu lado. É você agora, você e o Senhor. Derrama a sua vida, rasga o seu coração mesmo. Nós estamos aqui em família, mas esquece, está todo mundo aqui, é como se você estivesse sozinho agora. E você diante de Deus está dizendo agora: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar. Vamos orar? Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes não conseguimos fazer o certo? Quantas vezes erramos? Quantas vezes não somos guiados pela fé, somos guiados pelos nossos ímpetos? Quantas vezes transferimos a culpa que é nossa? Quantas vezes não damos atenção à nossa casa? Senhor, Tu tens poder para nos restaurar. Tu tens poder para mudar a nossa vida, Senhor. Tu tens poder para mudar a nossa história. Tu tens poder para fazer dessas famílias dirigidas pela fé, guiadas pela fé, alicerçadas na Tua palavra. Senhor, que o mundo veja em nós a beleza do Teu Filho. Queremos Te amar mais. Precisamos de Ti, Senhor. Sem a Tua graça, somos tão fracos. Só pela Tua graça podemos ser melhores. E é o que rogamos a Ti. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Quebranta-nos, muda-nos, transforma-nos. Faz de nós melhores, Senhor. Nos dê a Tua bênção. Que nesta noite lares sejam restaurados, feridas sejam curadas, mágoas e ressentimentos, Senhor, saiam dos corações, limpa-os. Que o perdão brote no coração dos casais,
e que saiamos daqui juntos, unidos, querendo te servir melhor. Eis-nos aqui, Senhor, de nós mesmos nós não conseguimos, Senhor. Senhor, a nossa natureza é pecaminosa, nos leva a nos distanciarmos de Ti, mas pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Sela os lares que estão de joelhos, aqueles cujos companheiros, os cônjuges não puderam estar. Senhor, vai ao alcance deles e opera maravilhosamente. Senhor, as esposas aqui dos pastores, Senhor, vai ao nosso lar, vai ao encontro da nossa necessidade e supre-a por amor a Ti mesmo e para a glória do Teu nome santo. Nós oramos, Senhor, pedindo assim, que a Tua destra de poder faça dos nossos lares um ambiente de glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Em pé, queridos.